Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai ver um pouquinho sobre problemas ambientais, desertificação e a problemática da água, tá? Então vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que entender é que muitos cientistas acreditam que o processo de desertificação ele está ligado justamente a mudanças climáticas, tá? Então o que eu tenho que entender quando eu falo de desertificação? A gente consegue perceber aí nitidamente, claramente, que o regime hídrico de alguns lugares, né, a questão das chuvas, elas estão sofrendo muita oscilação, tá? Então tem lugares que você há 40 anos atrás tinha um ritmo de chuva, nos últimos 15, 20 anos a gente percebe que esse ritmo de chuvas ele diminuiu, ele foi alterado, as chuvas elas estão ficando sofrendo alguns atrasos, tá? Então no lugar de chover, por exemplo, no começo de outubro, passou a chover em dezembro, tá? Então tudo isso aí, essas mudanças, elas acabam afetando diretamente na questão do processo de desertificação, tá? Então uma das tendências de alguns desertos é que nas bordas desses desertos essas áreas desérticas elas estão avançando, tá? Então um dos grandes exemplos de desertificação, a gente chegou a ver esse conteúdo esse ano, lá no continente africano, na borda do deserto do Saara, a região do Sahel, tá? A região do Sahel era uma região que tinha lá uma vegetação tecnicamente de transição para barrar o deserto do Saara. Essa vegetação ao longo dos anos ela foi sendo removida. Essa vegetação hoje em dia ela é uma vegetação que ela ficou muito rala, né? Ela não é mais tão espessa. Então o deserto do Saara ano após ano vem avançando em direção ao Sahel. Então isso é processo de desertificação, tá? Uma outra coisa também interessante quando a gente fala de processo de desertificação é que algumas áreas onde são praticadas a agricultura, por exemplo, essas áreas o solo é levado ao limite, tá? E aí esse solo ele vai empobrecendo, esse solo ele vai perdendo nutrientes, tá? Esse solo ele vai ficando desgastado e com o tempo aquela área ela fica improdutiva e pode ser que como eu perdi a produtividade daquele solo, dependendo do tipo de clima, dependendo ao regime de chuvas, dependendo da temperatura, pode ser que ali comece um processo de desertificação, tá? Então, quando eu falo de desertificação, é interessante eu entender o conjunto. Eu tenho que estudar o lugar, tá? Eu tenho que entender o lugar, eu tenho que saber que se aquele lugar, o regime de chuvas, ele foi alterado, eu tenho que saber se naquele lugar a vegetação nativa, ela foi muito afetada, eu tenho que saber se naquele lugar a agricultura explorou, esgotou aquele solo, tá? Então é um processo bem complexo para ser analisado, tá? Cada lugar apresenta uma realidade, cada lugar apresenta um problema diferente. Então quando eu falo de desertificação, é interessante eu analisar, eu ler um pouquinho, estudar um pouquinho o contexto do lugar, porque a desertificação que eu tenho lá na África é diferente do que eu tenho, por exemplo, no Nordeste brasileiro, tá? Expansão da área semiárida, né? Da parte que eu chamo de sertão, o esgotamento de solo de algumas regiões, tá? Principalmente das regiões equatoriais. Então cada lugar apresenta uma realidade diferente, tá? Então eu não posso pegar uma regra e querer adequar ela para todos os lugares que estão passando por esse processo. É necessário um estudo para eu entender o que está acontecendo ali naquela região, tá? Então eu tenho um mapa que ele mostra os principais desertos do mundo aqui na cor amarela e pontos aqui estão em processo de desertificação, tá? O solo está perdendo qualidade, o solo está ficando improdutivo, eu não vou conseguir adequar essa área nem para a vegetação original, vegetação local que existia no passado e nem utilizar ele para a agricultura, tá? Então se a gente for parar para ver, todos os continentes eles apresentam pontos aí de processo de desertificação, tá?
ameaçado, iniciado e principalmente elevado. Uma das coisas que é interessante a gente entender nesse processo, fora a questão da chuva, existe esgotamento do solo, tá? Existem regiões que o solo ele vem sendo explorado há muito tempo e esse solo ele não vem sendo assim reposto nutrientes, tá? Esse solo ele não tem um descanso ideal, tá? Então mostra como a desertificação é um dos grandes problemas aí do futuro. Uma coisa interessante, tá? Se eu vou perder o meu solo para esse processo, eu estou diminuindo a minha área destinada à agricultura, destinada à ocupação humana. Isso aí vai ter consequências, tá? Uma produção menor de alimento, dependendo do país. Se for um país, por exemplo, se a gente pegar aqui, ó, que tem Portugal e a Espanha, que são países pequenos, eu vou estar perdendo área para estar fixando a minha população, tá? Então, quando eu falo de desertificação, ela pode afetar a agricultura, mas também pode afetar a ocupação humana, dependendo do tamanho do teu país, dependendo a área está sendo ali ameaçada. Olha um exemplo aqui na própria Índia. Se a gente for pegar aqui o mapinha de densidade demográfica da Índia, a gente percebe que a Índia, praticamente todos os lugares são ocupados. Então, se eu tenho uma parte grande, uma região grande que está se tornando um deserto, a fixação humana, a tendência é ficar ali cada vez mais complicada, cada vez mais difícil, tá? Então é interessante eu entender esse processo também, tá? Alguns exemplos, tá? Exemplos bem simples, ó. Aqui, se vocês olharem bem, são região provavelmente tropicais, tá? Onde eu tenho um regime de chuva abundante, mas ó, o solo ele vai sendo degradado, ele vai perdendo o que? Nutrientes, tá? O solo dá para perceber aqui claramente que ele tá ficando aqui arenoso, tá? E aí você percebe que toda essa região afetada por erosão, você não tem mais cobertura vegetal. A mesma coisa acontece aqui, a gente consegue perceber que aqui existe uma plantação, do lado da plantação você já tem a presença do que? De erosão. Erosão também está ligada a processo que? De perda de solo, processo de desertificação. Então eu estou perdendo aqui solo que poderia estar sendo utilizado para a agricultura, tá? Então mostra quando eu falo de desertificação, de perder solo fértil, não é só naquela paisagem seca, tá? Nas áreas tropicais, subtropicais, áreas equatoriais, esse processo ele existe sim, tá? Tanto é que existe o processo de lixiviação que atinge muito as áreas tropicais e equatoriais, que é a compactação do solo, o solo ele perdendo minerais ali que são essenciais para a agricultura, o solo ele ficando muito compactado, né, com a presença de minério de ferro, de bauxita, aquele solo ele perdendo produtividade, tá? Aquele solo ele não servindo mais para muita coisa, tá? Então é interessante eu entender quando eu falo de desertificação, que é um processo que afeta todas as áreas do globo e você vai perder o que? Solo fértil, tá? E aí uma coisa que é interessante aqui que eu peguei do nosso próprio livro para a gente ver, ó, 1900. Eu tenho aqui, ó, florestas, montanhas, né? Terras não adequadas para agricultura. E aí eu tenho terras cultivadas. A gente percebe que com o crescimento da população, eu preciso de mais terras aqui, ó, tanto para abrigar a população e para a agricultura, tá? E se eu não tomar conta dessa terra, essa terra aqui eu posso perder a questão da produtividade, tá? Então a questão do aumento da população no planeta Terra impacta diretamente na conservação dos solos, na preservação dos solos, tá? Então eu tinha assim, ó, áreas que não eram ocupadas para agricultura e áreas que hoje eu necessito ocupar para agricultura justamente para o abastecimento humano, mas eu tenho que tomar cuidado bastante com esse processo de desertificação. Falando da questão da água, tá, do uso incorreto da água, que também tem a ver com esse processo, o livro ele traz alguns exemplos, tá? O exemplo que eu peguei aqui é o exemplo do nosso próprio livro aí, que é a questão da utilização da água para a agricultura
sem você fazer um estudo de quanto você pode retirar daquele rio ou daquele lago, tá? Um dos exemplos que sempre é mostrado aí para o mundo é a questão do Mar de Aral, tá? Então você tinha um lago fechado lá na antiga União Soviética, que era um mar imenso, tá? Para você atravessar de um lado para o outro, você precisava de barco. Se você chegasse em uma margem, tentasse enxergar outra margem, você não conseguia. Por isso que tem esse nome de mar, um mar fechado, tá? Um lago de grande dimensão. Esse lago ele tinha um sistema de rios que abastecia, tá? Esse lago, né? Na verdade, esses rios eles não conseguiam alcançar o oceano, então toda a água acabava sendo destinada para esse lago. Tá? O que acabou acontecendo? As fazendas das regiões começaram a tirar o que? A água sem nenhum tipo de controle para a plantação de algodão em pouco tempo, né? Esse lago ele foi o que? Perdendo os rios que abasteciam, tá? Esse lago ele foi secando, tá? Então, ó, eu tenho em 1960 como era o Mar de Aral, em 2009 o que restou do Mar de Aral. Toda essa área aqui virou uma área desértica, tá? Então, como ele secou e não tem mais rios que abastecem, e essa área ela fica meio que na parte central da Ásia, então você, além de diminuir uma fonte d'água, você acabou criando, ampliando a questão do deserto, tá? Então eu tenho aqui imagens que mostram, né? E tenho aqui imagens de satélite para vocês verem como que o problema ele foi sendo criado, ó, 77, 89, ó. Olha o que acabou acontecendo em 2006. Então o Mar de Aral, ele mostra o que? A questão da expansão de áreas que você não pode mais destinar nem à agricultura, nem à fixação humana, e ele mostra também a questão do uso da água sem nenhum tipo de controle ou estudo, tá? Vale lembrar que a água é um dos bens aí, minerais mais valiosos aí que a gente tem, tá? Sem a água você não consegue ter produção no campo e nem produção na cidade, tá? A indústria ela também depende muito da água. Tá? Então eu tenho algumas imagens que mostram, ó, aqui é o Mar de Aral, tá? Pode ser até utilizado aí para o turismo, tá? Mas mostra o que sobrou dele, tá? Então o lugar onde você tinha uma frota que pescava, que era mantida através da pesca, não existe mais água, tá? Os barcos eles acabaram sendo abandonados, tá? Então o Mar de Aral ele é um dos exemplos clássicos que mostram aí da má utilização aí dos recursos hídricos. Vale lembrar que para nós no Brasil isso serve de alerta, tá? A gente percebe aí nitidamente que o volume dos rios brasileiros, alguns deles vem diminuindo ano após ano, tá? Então eu tenho, por exemplo, o Rio São Francisco, Tocantins, Araguaia, o próprio Rio Paraná, que o volume d'água vem baixando aí constantemente, né? Por quê? Você tem parte da água tirada para irrigação, para o consumo doméstico, para a indústria, tá? E principalmente o que vocês não podem esquecer, o nosso regime de chuvas ele vem se tornando muito instável, tá? Então o que chovia lá 30 anos atrás não está chovendo mais, tá? Então uma série de mudanças climáticas elas conseguem sim ser registradas, serem mostradas através de gráficos e números, tá? A quantidade de chuva que eu tinha no passado, hoje em dia, esse ciclo de chuva ele vem diminuindo. A diminuição das chuvas afeta diretamente os rios. Lembrando que a maior parte dos rios aí das regiões tropicais e equatoriais, as regiões quentes, são rios de regime pluvial. Eles dependem o quê? Da chuva para ser mantido, tá? Para nós aqui, uma das coisas que a gente pode utilizar é a questão das águas subterrâneas, tá? Então eu peguei um único exemplo aqui, que é o aquífero Guarani. Existem outros aquíferos, tá? No próprio Brasil existe o Walter do Chão, que fica na região norte, mas uma das reservas de água que eu tenho para o futuro,
caso o país apresente seca, essas regiões apresentem seca, né, uma diminuição no volume dos rios, são as águas subterrâneas, tá? Essas águas subterrâneas são grandes reservas, né, são reservas de água potável, tá? Para você poder explorar essas reservas de água potável, é necessário, no caso do Brasil, tá, uma autorização do governo. Uma das curiosidades nossa, tá? A cidade de Campo Grande, ela utiliza, tá, parte do abastecimento do aquífero Guarani, tá, uma parte da água aqui que chega para nós aqui na cidade de Campo Grande já é do aquífero Guarani, tá? Mas é uma reserva de água muito grande. Mas vale lembrar que eu tenho que ter um uso racional dessa reserva de água, né? Eu tenho que tomar cuidado para essa reserva ela não ser contaminada, não ser poluída tanto com resíduos aí industriais, resíduos domésticos, até mesmo uso aí de agrotóxico, tá, no campo. Eu tenho que explorar de forma racional, tá? Por quê? Para vocês terem uma ideia, como ela tem uma pressão muito grande, quando eu furo um poço artesiano, não é necessário bomba, tá? Essa água ela mina, ela brota do subsolo com força, tá? Então eu já vi alguns vídeos, algumas imagens de pessoas que furaram clandestinamente na sua propriedade e deixa jorrando, acha bonito, isso é água potável, tá? E aquilo que eu falei, é um recurso indispensável para a nossa sociedade. Então a imagem mostra que a gente ainda, fora as águas superficiais, possuímos ainda reservas de água subterrâneas, tá? E aí uma coisa bem interessante quando eu falo da indústria, praticamente tudo que você vai produzir, você precisa de água, tá? Então tem uma tabela que ela mostra, por exemplo, ó, uma fatia de pão equivale a mais ou menos ao uso de 40 litros d'água. Tanto que alguém fala, nossa, mas tudo isso aí mas eu tenho que lembrar que essa fatia de pão, ela vem do trigo, esse trigo lá no campo passou por um processo do que? De irrigação. Uma coisa interessante também, quando esse trigo chega na cidade para ser fabricado o pão ele vai utilizar a massa, vai utilizar a água, tá? Os outros componentes para a fabricação desse pão utilizam água, tá? Então mostra essa tabela que ela mostra como que praticamente para você produzir tudo no campo e na cidade, você precisa de muita água, tá? Inclusive assim, existem alguns cálculos que são até assim surpreendentes, né? Por exemplo, uma camiseta, para uma camiseta ser produzida, gasta em média 250 litros, 2.500 litros d'água, tá? É muita água. Uma das coisas que algumas pessoas vêm chamando a atenção é que o Brasil ele está vendendo soja, né? O nosso principal produto agrícola hoje, nosso principal produto no campo hoje é a soja, né? Para o agronegócio. Vale lembrar que essa soja ela também precisa de muita água, tá? E a gente vende essa água para a China, tá? Essa soja, na verdade, que ela foi vendida para a China, eu também tenho que lembrar o preço da água, tá? E a gente vende muito barato, tá? Vale lembrar que a soja ela consome grandes quantidades de água, tá? Assim como a cana-de-açúcar, assim como o algodão, e nem sempre a gente acaba computando esse custo da água, tá? Então, quando eu falo de processo de desertificação, quando eu falo do uso racional da água, é para isso que eu estou chamando a atenção, tá? Sem a água, basicamente, fora a questão do consumo, eu vou ter todo o impacto no campo e vou ter todo o impacto também na produção industrial. Então a água é um dos recursos aí indispensáveis, tanto para a agricultura quanto para a indústria, tá? E também é um dos recursos que eu venho poluindo, né? Venho destruindo os rios que têm boas fontes d'água, as nascentes, venho contaminando as águas aí subterrâneas, né, principalmente lençóis freáticos, tá? Então tudo isso aí vai impactar de forma negativa para o meio ambiente, certo? Por hoje a gente encerra por aqui nossa aula. Qualquer dúvida a gente vai falando aí no decorrer da semana. Até a nossa próxima aula, pessoal. Tchau, tchau.